Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de contabilidade aplicada ao setor público. Nós estamos agora entrando na aula 5, que é a aula que fala de balanço patrimonial, tá bem? Essa aula está dividida em 3 partes e começa agora a primeira dessas 3 partes. Então, olha só, cheguei aqui, seu professor está aqui já lhe acompanhando. Então, aqueles velhos pedidos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e lembra de curtir o vídeo também, que isso ajuda muito aqui ao canal a continuar crescendo e sendo constantemente atualizado com novos vídeos e novos conteúdos. Se você tiver possibilidade também, compartilha com seus amigos esses vídeos, assim como o canal, e visita o meu Instagram e a página do Facebook também, que eu estou sempre postando alguma coisa lá. Então vamos lá, então vamos começar sobre noções iniciais de balanço patrimonial. Então, essa primeira parte da aula tem algumas noções mais iniciais, depois vamos passar para alguns conhecimentos intermediários e fechar o que a gente acha relevante considerar aqui nessas rápidas aulas sobre balanço patrimonial, tá? Lembrando que sempre com a resolução de exercícios ao final. Se você é novo pelo canal, fica aí, que a gente sempre pratica ao final de cada aula. Então, olha só. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle. Sobre natureza de informação, só um parênteses rapidamente, que a gente viu essas questões de natureza de informação nas nossas aulas sobre plano de contas. Então, esse vídeo está numa playlist aqui no canal, você pode voltar e assistir as primeiras aulas. Quando falamos de plano de contas, foi abordado esse aspecto de natureza de informação, os 3 tipos de natureza de informação, sendo uma delas a de controle. Então, fazendo aqui um destaque em alguns trechos dessa definição, deixa eu mostrar para vocês uma releitura falando um pouquinho de cada ponto. Que essa definição já é uma definição bem completa, ela só tem que ser um pouco esmiuçada, tem que ser um pouco mais ricamente detalhada. Então, olha só. Primeiro, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia. Então, o balanço patrimonial, assim como a noção da contabilidade geral, o balanço patrimonial no setor público, ele tem um aspecto de evidenciação. Ele é uma demonstração contábil estática, diferentemente das demonstrações contábeis que apresentam mutações, variações. Existem 2 tipos de demonstrações contábeis. Por hora eu vou comentar que o balanço patrimonial é uma demonstração estática, porque ela evidencia uma situação qualitativa e quantitativamente. Ou seja, o balanço patrimonial apresenta informações quanto à natureza dos saldos contábeis, bem como os valores desses saldos. Então, isso quer dizer qualitativamente, referente à qualidade, à caracterização de cada saldo, bem como quantitativamente, que significa dizer o valor de cada um deles. A situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio. Isso daqui você que é mesmo iniciante no estudo de contabilidade aplicada ao setor público, viu quando estudou contabilidade geral, digamos, que existem contas representativas do patrimônio público. São elas as contas dos grupos ativo, passivo e patrimônio líquido. Então nós temos ativo, que representa os bens e direitos das entidades públicas. O passivo, as obrigações com terceiros não detentores de títulos de capital. E o patrimônio líquido representa a riqueza da entidade ou a diferença entre ativo e passivo. Mas essas 3 contas, esses 3 grupos de conta representam justamente a composição patrimonial da entidade. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Bem como atos potenciais, que são registrados em contas de compensação. Atos potenciais, também já falamos quando estudamos plano de contas. Atos potenciais são aqueles que não provocam modificação no patrimônio público naquele momento em que são registrados, mas que podem vir a alterar. Os atos potenciais são aqueles que
embora não produzam efeitos contábeis no momento, podem vir a alterar, como por exemplo, a assinatura de um contrato ou a aprovação de um projeto de lei para investimento em determinado setor da economia. Então, ainda não ocorreram os atos que modificaram o patrimônio, mas agora, depois da ocorrência dos atos potenciais, essa modificação possivelmente deve ocorrer. Então, só lembra um pouquinho sobre, porque esse é um tipo de questão que costuma ser muito pegadinha em relação a atos potenciais. Os atos potenciais podem vir a alterar o patrimônio, muito embora no momento de seu registro eles não alterem o patrimônio da entidade. Tá bem? Vamos seguindo, e agora sobre ativos e passivos. Como são conceituados e segregados os ativos e passivos? No atual modelo de contabilidade aplicada ao setor público, o ativo e o passivo é dividido em circulante e não circulante. Mas, professor, mas não sempre foi assim? Não. Na contabilidade geral já não foi assim sempre, passou a ser depois das alterações promovidas pelas leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. As classificações de ativo e passivo até a edição dessas leis eram um pouquinho diferentes e grupos de contas que existiam até então passaram a não existir mais. Mas, como é uma alteração que já ocorreu há mais de 10 anos atrás e não é mais cobrada em concursos, até porque não é mais a classificação vigente, ficamos em classificação circulante e não circulante. Eu lembro a você que essa classificação, circulante e não circulante, passou a vigorar na contabilidade geral brasileira por intermédio da adequação aos padrões contábeis internacionais. A mesma coisa no setor público. No setor público hoje, a contabilidade que ela deve ser elaborada pelo regime de competência sob enfoque patrimonial também considera a divisão do ativo e do passivo em circulante e não circulante. Mas como ainda consta na lei um outro tipo de separação, é interessante apresentar aqui, a gente vai apresentar para vocês também. No caso, eu vou apresentar para vocês. A lei 4.320 de 64, ela confere, no entanto, um viés orçamentário ao balanço patrimonial, ao separar o ativo e passivo em dois grupos. Olha quem ela separou. O viés orçamentário em separar em dois grupos, em ativo financeiro e ativo permanente. Mas, professor, pelas normas internacionais de contabilidade, essa separação ela não é mais correta. A separação correta é entre circulante e não circulante. Só que tem um detalhe. A gente tem ainda em vigência a Lei 4.320, que estabelece que a segregação de ativo e passivo deve acontecer entre ativo financeiro e ativo permanente. Existe um motivo para isso acontecer, mas por ser uma regra ainda vigente no Brasil e por ter uma aplicação direta na gestão do orçamento, essa separação ainda continua acontecendo. Não na demonstração contábil no documento geral, no quadro principal. No quadro principal apresenta-se circulante e não circulante. Mas em documentos auxiliares, em anexos da demonstração patrimonial, do balanço patrimonial, existe a apresentação de um quadro só para diferenciação de ativo financeiro e permanente. Aí você pode estar agora curioso por que existe essa preocupação entre separar o ativo financeiro e permanente. A gente já chega lá, mas saiba, pela norma internacional de contabilidade, circulante não se discute. Mas para cumprir a Lei 4.320 e para cumprir esse viés orçamentário do balanço patrimonial, ainda continua a ocorrer a segregação entre financeiro e permanente. Em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. Qual é a diferença, então? Porque a diferença entre circulante e não circulante leva em consideração o quê? Critérios de ocorrência ou exigibilidade. É o prazo em que o ativo deve ser realizado ou o passivo deve ser assumido. Esses prazos é que determinam a classificação entre circulante e não circulante. É a disponibilidade ou o grau de exigibilidade dos ativos e passivos que determinam se eles são circulantes ou não circulantes. Já a classificação financeira e permanente leva em consideração aspectos como a necessidade ou não de autorização legislativa para ocorrer. Se está um pouquinho confuso ainda, a minha intenção é clarear nos próximos slides. Vamos seguindo então.
Portanto, olha só, a distinção fundamental entre a parte financeira e permanente é o fato de haver ou não uma autorização legislativa para que se possa movimentar, de certa forma, o patrimônio público. De modo que ativo financeiro compreende bens que, para a realização, não depende da autorização do legislativo e ainda as disponibilidades financeiras. O permanente compreende bens, o ativo permanente compreende bens que, para mobilização ou alienação, dependem de autorização legislativa. O passivo financeiro compreende obrigações que, para seu pagamento, não dependem de autorização legislativa e compreende o passivo permanente, obrigações que, para pagamento, dependem de autorização legislativa. Lembra, essa autorização legislativa que a norma fala, leva em consideração a necessidade ou não de ser aprovado ou não pelo Poder Legislativo, dessa cláusula, dessa movimentação ser autorizado ou não por lei. Uma regra, via de regra, toda a movimentação de ativo e de passivo deve ocorrer como reflexo da aprovação e da execução do orçamento. Então, requer sim uma autorização legislativa, ou seja, de sorte que a venda de um ativo requer autorização legislativa ou o pagamento de verbas e de salários depende também dessa autorização legislativa em lei quanto à realização dessa despesa. Mas nós temos no ativo, por exemplo, a rentabilidade de depósitos é algo que não requer autorização legislativa. É um ativo, um incremento de ativo que não requer autorização legislativa. E um incremento que diminui, aliás, uma movimentação que diminui o patrimônio, mas que não requer autorização legislativa, é a própria depreciação. Então, saldos financeiros, ativos e passivos, acréscimos ou decréscimos, que não necessitam de autorização legislativa para ocorrer, compõem o ativo financeiro. E a regra é que tudo aquilo que dependa compõe o ativo permanente. Então, valores arrecadados, um valor de arrecadação maior do que o previsto, não requer autorização legislativa. E o pagamento, a devolução de caução em contrato de licitação, caso não tenha ocorrido nenhuma penalidade tenha sido aplicada ao licitante vencedor, a devolução dessa caução compõe um passivo financeiro, porque para devolver esse dinheiro, para sair esse recurso, não requer autorização legislativa. Vamos seguindo então, importante lembrar que a nova classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação do ativo em, já falamos aqui, já falei no caso, circulante e não circulante, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, conforme disposto na Lei 6.404 e ratificado pelas normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, NBC-TSP, viabilizando a utilização da classificação patrimonial pelas entidades estatais. Lembra, desde a adequação aos padrões internacionais, a contabilidade pública brasileira passou a se afastar um pouco desse aspecto mais orçamentário e tem se aproximado consideravelmente do aspecto patrimonial. O aspecto orçamentário ainda é relevante, importante e necessário porque se faz cumprir a Lei 4.320 e o aspecto patrimonial faz com que o Brasil entre no grupo de países que adequaram a sua contabilidade a um padrão internacional, uniforme, visando, antes de mais nada, a comparabilidade. E, portanto, a distinção em circulante e não circulante observa o prazo de disponibilidade do ativo e a exigibilidade do passivo, e não o fato de depender de autorização legislativa, que é algo que acontece na distinção entre financeiro e permanente, como está descrito na lei, como apregoa a Lei 4.320. Assim, observa-se que o balanço patrimonial contido na Lei 4.320 possui um foco mais orçamentário que patrimonial. Aí você pergunta, professor, então, como é que eu devo seguir? Porque existe hoje dois modelos de balanço patrimonial, um estabelecido pela lei e outro estabelecido pelas normas internacionais. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público visou conciliar essas duas formas, essas duas formatações de balanço patrimonial, já que a classificação da lei não pode ser desconsiderada, mas nós estamos vivendo uma adequação às normas internacionais. Então, o quadro principal hoje,
ele é feito conforme determina as normas internacionais, seguindo aspectos patrimoniais, nos moldes do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E a distinção entre financeiro e permanente existe em um quadro auxiliar, um quadro que acompanha a demonstração. Tá? Então hoje é feito das duas maneiras. Quadro principal, aspecto patrimonial, auxiliares e anexos, aspecto orçamentário. Quadro principal, circulante, não circulante. Quadro auxiliar, financeiro e permanente. Mas por que um grito agora. Mas por que essa distinção entre financeiro e permanente? Eu acho que está por aqui ainda. Só para deixar consolidado aqui, ó. Segundo a lei, ativo e passivo segregado em financeiro e permanente. Considera para a classificação em financeiro e permanente o fato de haver ou não autorização legislativa, legislativa para a realização do bem ou para o pagamento de dívida. Me perdi aqui. Mas e em relação ao PCAS, que é o novo plano de contas, as normas internacionais e o manual de contabilidade aplicado ao setor público, ativo e passivo segregados em circulante e não circulante. Considera para a classificação em circulante e não circulante o prazo de conversibilidade do bem ou o prazo de exigibilidade da dívida. E questões que caírem em concurso, vou deixar para a próxima aula, deixa eu aparecer aqui, vou deixar para a próxima aula a explicação de para que serve a distinção entre ativo financeiro e permanente, para deixar você instigado e querer assistir a próxima aula que já está na sequência aqui. Então, segura as pontas, existe uma razão para se separar o financeiro do permanente, mas eu digo já. Olha só, questões que já caíram em concurso. Vamos aqui resolver essa questão que de cara parece que tem uma conta muito grande. Então, olha só. Em 31/12/2017, foi elaborado o balanceio de verificação, apresentando-se as seguintes contas com seus respectivos saldos, valores em reais. Tem um quadro aí ao lado, com várias contas, numa espécie de balancete de verificação. Conforme a legislação vigente e utilizando os dados acima, na elaboração do balanço patrimonial do exercício financeiro, o valor do superávit financeiro corresponde a, olha aí, nem guardei, já vou entregar. Superávit financeiro é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Pronto. Agora, a que serve o superávit financeiro serve especialmente para assunção de novas despesas, abertura de créditos adicionais no exercício seguinte. Então, a distinção entre ativo financeiro e ativo permanente leva em consideração a relevância orçamentária que tem o ativo financeiro. Por se caracterizar como uma espécie de sobra de recursos, sobrou dinheiro de um exercício, ele é levado para o outro exercício à conta de superávit financeiro e ele pode ser utilizado no ano seguinte para abertura de créditos adicionais. Você tem dúvidas sobre créditos adicionais? Aqui nesse mesmo canal tem um curso de orçamento público e com 8 aulas, se não me engano, muito boas. O professor, assim, excelente. E a última aula é créditos adicionais. E eu explico a diferença dos 3 tipos de créditos adicionais hoje vigentes no Brasil. Então, convido você, quando acabar essa sequência, a assistir também o curso de orçamento público aqui do canal, que está muito bacana. É inclusive o campeão de visualizações. Então, olha só. Eu quero saber o superávit financeiro. O superávit financeiro é a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Felizmente, a norma estabeleceu, o PCAS estabeleceu, a obrigatoriedade de se indicar com a letra F os saldos financeiros e com a letra P os saldos patrimoniais. Isso é a determinação do plano de contas para a elaboração das demonstrações contábeis. E aqui nós temos várias contas com F, com P, com F, com P. Então, vamos olhar só para aquelas que têm F. Nós temos caixa equivalente de caixa, que compõe o ativo financeiro no valor de 110 mil. Tem mais alguma conta de ativo financeiro? Fornecedores é passivo, pessoal a pagar é passivo, depósitos restituíveis é ativo financeiro. É passivo financeiro. Mas valores restituíveis constituem um bem, tem que ser devolvido, mas é um bem financeiro. Então nós temos 110 do caixa com 14 mil do valores restituíveis. Temos 124 mil de ativo financeiro.
E as outras contas passivo financeiro. Ficamos com fornecedores nacionais, 49.500. Ficamos com pessoal a pagar, 36 ou 35 mil, 36.400, que dá 49.900, 55.900, 85.900. E ficamos com mais 14.000, 85.900, 89.900, 99.900. Então ficamos com 124.000 e 99.900. A diferença entre 124.000 e 99.900 dá 24.100. Aí você, eita, não achei. Resposta, 24.100. Alternativa 24.100. Eu devo ter feito errado. Mas calma. Lembre de uma coisa, olha a pegadinha. A obrigatoriedade de indicação de aspectos financeiro e permanente com indicadores FP é uma obrigação do plano, é determinação do plano de contas para o balanço patrimonial, para demonstração contábil. Aqui nós estamos só no balanceio de verificação. Então é possível que uma ou outra conta que deveria ter sido informado com indicadores FP não tenha sido informada aí. E eu chamo sua atenção para uma continha que está ali, ó. Crédito empenhado a liquidar. Crédito empenhado a liquidar compõe, também faz parte do passivo financeiro. A composição dela no passivo financeiro faz com que esse saldo aí mude. E ao invés do que a gente encontrou, a gente viu os 24.100, a gente fique com 12.400. Porque 24 menos 11 dá 13, 13.100 menos 700, 12.400 é letra D. Mas professor, por que que crédito empenhado a liquidar compõe o passivo financeiro? Ela vai fazer parte dessa conta do passivo financeiro. Porque ela promove alteração nos créditos disponíveis. O crédito empenhado a liquidar, ele já constitui do outro lado uma reserva de recursos para o compromisso de pagamento desse empenho. Então, ficamos com 12.400, a resposta é correta. Vamos para a próxima questão, questãozinha de certo e errado. Ó. Considerando as regras prescritas nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, pode-se afirmar que é proibida a divulgação de contas retificadoras do balanço patrimonial das entidades do setor público. Pessoal, da onde que não pode ter conta retificadora? A contabilidade pública brasileira hoje ela se aproxima do padrão internacional, ao mesmo tempo que se aproxima da contabilidade geral em vários aspectos patrimoniais. E um deles é a existência, sim, de contas retificadoras. Então, dizer que é proibido a divulgação de contas retificadoras está completamente errado. Porque a norma estabelece que essas contas retificadoras, elas possibilitam a melhor evidenciação do patrimônio público. Show? Vamos para mais uma? Olha só, questãozinha de V e F. Acerca do balanço patrimonial na contabilidade pública, marque V para a verdadeira e F para as falsas. Então vamos lá. Aí você que é malandrão, fazendo as questões aí, ou malandrona, diz, vou contar as alternativas. Aí primeiro 2F, 2V, 2V, 2F, 2F, 2V, 3V e 1F. Aí você, vou começar de trás para frente. Porque se a última for falsa, a gente já marca a letra C. Então vamos ver a última. Passivo cumprir as obrigações assumidas pela entidade do setor público para a consecução de suas atividades. O passivo é uma obrigação assumida para a realização das atividades? Então a última está verdadeira, a letra C está descartada. Ficamos com letras A, B e C. Agora vamos ler normal então, né? Primeiro, contas de compensação compreendem os fatos que são transitórios e não afetam o patrimônio. Lembra que eu falei da pegadinha? Essa questão teve um índice de erro muito alto, porque se considerou que essa primeira estava falsa, e ela não está falsa. Contas de compensação compreendem fatos que são transitórios e não afetam o patrimônio. Primeiro que a questão tentou induzir ao erro quando falou fatos. Porque conta de compensação com fatos, você lembra, os atos potenciais. Atos potenciais é um tipo de classificação lá das contas de compensação. Mas a conta de compensação realmente compreende os fatos contábeis que são transitórios, temporários, pode acontecer ou não, e que não afetam o patrimônio. Pessoal, um fato
registrado numa conta de compensação um ato potencial, ela não altera o patrimônio. Ela pode vir a alterar, mas ela não altera. Então a primeira está verdadeira. A primeira sendo verdadeira, a gente só estava entre a B e a C, sendo que a C está descartada, então o certo é a letra B. Pronto, com duas já matamos a questão. Agora, vocês compreendem porque é que muita gente errou essa, né? Porque quase todo mundo marcou F na primeira. Vamos para o segundo enunciado. O ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis e intangíveis, mantidos ou utilizados pelo setor público. Perfeito essa daí, tranquila. O patrimônio líquido é o somatório dos resultados orçamentários acumulados. Não, completamente errada. O patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzido todos os seus passivos. E não compreende nada dessa questão orçamentária, resultados orçamentários acumulados. Não. Os resultados patrimoniais até estão lá, mas os orçamentários não. Resultado orçamentário é no balanço orçamentário. Opa, mais uma questãozinha. No final de 2000 e alguma coisa 2, uma entidade pública apresentou o seguinte balanço patrimonial de acordo com a Lei 4.320. Olha só, então você entenda, apresentou a demonstração de acordo com a lei. A lei fala ativo financeiro e não financeiro. Então, até aí o quadro normal. De acordo com o balanço apresentado, a entidade apurou um superávit financeiro de 60. Vamos lá, já falei aqui. Eu guardei as informações de superávit financeiro para a próxima aula, mas já posso dizer, já disse que o superávit financeiro é a diferença do ativo financeiro menos o passivo financeiro. Então, ativo financeiro deu quanto aí? 150. Passivo financeiro deu quanto? Deu 90. 150 menos 90 dá 60. Então a questão está certinha. Questão extremamente fácil. Algumas pessoas até desconfiam que eu não tiro questão de concurso. Eu tiro sim. Essa daqui, inclusive, era concurso de nível superior para um dos tribunais superiores que ficam lá em Brasília. Essa questão foi de lá. Então, acho que terminamos. Muito bom ter vocês aqui durante mais essa aula. Espero que vocês tenham feito bom proveito. Nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, que vai continuar o estudo do balanço patrimonial. Forte abraço e até já!